E eu, como que eu faço aqui para compartilhar? Isso, eu faço só uma apresentação. Bom dia, então, a todos. Mais uma reunião virtual do CTC de Campinas, em função da pandemia. A gente está nesse movimento de reuniões virtuais. Queria agradecer a presença de todos aí que deixaram os seus afazeres para num sábado de manhã. Inclusive, primeira vez que nós temos uma presença do exterior aí na nossa palestra. Obrigado ao Rui, ao Hélio, que são os mais distantes aí, e aos demais também. Antônio Luiz é um sócio fundador do CTC, é um filatelista bastante atuante também, com várias coleções, e hoje vai nos brindar aí com a sua coleção de máximos postais aí, trazendo a sua visão de Paris, a cidade de luz, né? Então, é uma coleção bastante bacana aí. Eu passo, então, a palavra para o Antônio Luiz, que pode, no momento, fazer o compartilhamento da tela. Tá bom? Fica à vontade, Antônio Luiz, o tempo é todo seu. Nós temos aí até o meio-dia, se você terminar antes, a gente faz o bate-papo. Ele pediu para que as perguntas sejam feitas ao final, então vai fechar o microfone aí, o Reinaldo. Tá bom, Reinaldo? E aí o Antônio Luiz tem que abrir o dele, tá? Isso. Você está com... Tudo bem? Ótimo. Estão me ouvindo? Antônio Luiz, só põe no modo exibição. Embaixo, à sua direita, aquela telinha grande. Mais um pouco. Não, lá embaixo. Não, pode ser aí, tudo bem. Assim? Ele vai ficar mais vertical, né? Mas vamos lá. Aí pode ser feito assim, né? Aí sai da tela, Antônio Luiz. Sim, mas aí eu vou mostrando, são sempre dois máximos, Tá. então eu amplio e deixo fixado naquele que eu estou falando, né? Tá bom, legal. Tudo bem, então? Tá, então, pessoal, eu sou membro do CTC, meu nome é Antônio Luiz Pereira, descendentes também de portugueses, cara, e colecionador temático, tenho uma coleção temática sobre os répteis. Com ela eu já participei de um grande número aí de exposições, nas últimas tenho participado de todas, né? Brasília eu participei da Internacional e também da Brapex. E além da temática, eu sou aficionado aí pela máxima filia, né? Então eu tenho algumas coleções pequenas de máxima filia, tenho uma grande. A minha coleção temática é a coleção sobre répteis, né? E eu tenho também uma coleção de máxima filia sobre répteis, grande, né? E tem algumas de um quadro. Essa coleção que eu vou apresentar, Encantos da Cidade de Luz, é uma coleção pequena, né? De um quadro, 16 folhas, e é uma coleção. As minhas coleções, né? Essa coleção também, são coleções assim modestas no que diz respeito aí a raridade das peças, né? Então, quer dizer, normalmente peça rara também significa aí cara, né? Então, não tem peças raras, mas eu acho interessante mostrar porque alguém que esteja iniciando aí percebe que pode montar uma coleção sem muitas peças, porque hoje as coleções de um quadro facilitam isso, né? E também uma coleção de um quadro montado com peças que não são peças raras ou caras, né? Então, é assim que, mais no prazer e no amor pela máxima filia, que a gente tem, então, montado.
A maximafilia, como a minha coleção é de maximafilia, eu vou comentar um pouco aqui a respeito da maximafilia, né? Maximafilia, então, é o ramo da filatelia que entretém aí o colecionador voltado para os máximos postais. O máximo postal, essa peça que está aqui, né, ela é composta aí de 3 elementos: o selo, o cartão postal e o carimbo. E ele chama máximo postal porque entre esses elementos tem que haver o máximo aí de concordância, né? Então, no decorrer aí das peças, das folhas que for mostrando, eu vou comentando, então, essas concordâncias, né? Rapidamente nessa aqui, então, nós temos aqui um selo, é um selo de máquina, né? Que o Correio da França disponibiliza sempre que tem um evento filatélico do Correio, ele coloca lá uma máquina para o colecionador, né? Esse aqui é de uma feira, Salão Filatélico de outono, né? E é uma feira. E tem nesse selo aqui, a gente percebe que tem, né, tem um Arco do Triunfo, tem uma Torre Eiffel, tem o Rio Sena, tem a Catedral Notre Dame. Isso aí possibilitaria aí que se montasse o máximo com todos esses elementos. No nosso caso aqui, nós temos, então, a Torre Eiffel. Então, nós temos aqui no selo a Torre Eiffel, temos aqui no cartão a Torre Eiffel e aqui no carimbo também. Quer dizer, a gente tem que dizer sempre que o protagonista aí nesses 3 elementos, selo, cartão e carimbo, é o selo. A partir do selo, né, dependendo da imagem que tem lá no selo, você vai procurar o cartão para montar o máximo postal e o carimbo. Selo, a partir do selo, né? Então, nós temos aqui um máximo postal, né? Eu posso dizer aí, no decorrer da apresentação, nós vamos vendo, é um máximo postal de concordância tripla. Por quê? A Torre Eiffel está aqui no selo, está aqui no cartão e está aqui no carimbo também. No selo e no cartão, é necessário que tenha. O regulamento de maximafilia estabelece que, na concordância de imagem, a imagem que está no selo tem que estar no cartão. No carimbo, não necessariamente. O carimbo pode ser um carimbo ordinário, que não tem figura nenhuma, né? Mas entram aí os outros elementos de concordância. No caso aqui, a concordância de local, de lugar, né? Então, onde que é a Torre Eiffel? Em Paris. Então, esse máximo ele só pode ser carimbado na cidade de Paris. Então, está aqui Paris. E o outro item da concordância é a concordância de tempo, né? A data. Então, aqui é numa data que coincidiu aí com o lançamento do selo. Normalmente, a data ideal para se montar o máximo postal é a data do lançamento do selo, a data do primeiro dia de circulação. Mas o regulamento permite que, dentro do período de circulação do selo, que se possa montar. Então, a data, dentro do período de circulação do selo, ele é aceito. Aqui, esse máximo postal ele está na minha folha de apresentação. Então, nós temos aqui nessa folha, claro, só apenas um máximo, porque nós temos aqui as informações do roteiro também, né? Aqui embaixo, logo abaixo do selo, nós temos aqui as informações que nós chamamos de informações filatélicas, né? Então, para cada máximo postal, nós fazemos, o normal que se faça, 2 informações. A informação temática, né, onde eu vou falar a respeito da Torre Eiffel, tá, né? E a informação filatélica, que é essa que está aqui. O que é a informação filatélica? Eu falo do selo, da emissão do selo, eu falo do cartão postal, a edição aqui do cartão postal, e falo também do carimbo, o tipo de carimbo que está aqui. No decorrer aí da apresentação, eu vou falando, então, a respeito disso. Tá? Então, nós temos aqui a coleção Encantos da Cidade Luz, né? Então, eu estou falando aqui da cidade de Paris. Rapidamente aqui com relação à Cidade Luz, Paris não tem esse apelido, não tem essa denominação de Cidade Luz, por causa das lâmpadas
que ilumina a cidade. Não é por causa das 20 mil lâmpadas que tem na Torre Eiffel, nem por causa dos quase 2 quilômetros da Avenida Champs-Élysées, toda iluminada. Né? Não sei como está esse ano com a pandemia, né? Mas deve estar lá muito iluminada. Cidade Luz é por causa do movimento intelectual e filosófico chamado Iluminismo, que ocorreu lá na Europa, principalmente na França, começou na França, no século XVIII. Então, um movimento intelectual que propagava aí, preconizava a liberdade individual, principalmente dos mais pobres, né, dos trabalhadores, e contra os privilégios da nobreza e a intolerância do clero. Né? Essa filosofia inspirou, mais tarde, a Revolução Francesa. Então, não estou aqui querendo dar uma de professor de história, mas apenas para dizer que Cidade Luz, em Paris, não é por causa das lâmpadas que iluminam a cidade, e sim por causa do movimento iluminismo. Tá? Bom, eu fiz aqui um roteiro, como é uma coleção pequena, eu fiz um roteiro localizando as atrações, os encantos, como eu chamo aí, pela local onde ele está, né? Ou chamando pelos bairros todos. Né? Nós sabemos que lá em Paris, ou nas cidades da França, existe uma divisão administrativa que estabelece os bairros e chama-se arrondissements. Né? Então, eu não vou fazer as minhas localizações aqui nos arrondissements, como é dividido administrativamente Paris. Falar rapidamente sobre os arrondissements. Os arrondissements mostram aqui as localizações da cidade, e assim, primeiro arrondissement, segundo, terceiro, e em Paris são 20, vai até o 20º arrondissement. Né? Então, nós vamos fazer a localização tomando por base o Rio Sena, que o Rio Sena passa exatamente no meio da cidade, no meio da cidade de Paris. E o primeiro arrondissement, ele está bem na parte bem central de não é de Brasília, não, de Paris, né? Então, e o rio passando no meio. O primeiro arrondissement, ele está exatamente onde está o Museu do Louvre. Então, nós vamos imaginar aqui um caracol, né, em caracol, espiral, e considerando um relógio assim na ordem de um relógio. Né? Então, nós temos o primeiro arrondissement, segundo, terceiro e quarto. Ele está na margem direita do Rio Sena. Depois você atravessa o Sena, você tem o quinto, o sexto e o sétimo arrondissement. Isso nós estamos considerando nossa espiral. Aí nós voltamos para o outro lado do rio, nós temos o oitavo, o nono até o 12º, sobrepondo o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto. Né? Aí eu mudo de margem novamente e eu tenho o 13º, o 14º, o 15º, sobrepondo o quinto, o sexto e o sétimo. Mudo de novo da margem do Sena, né, no sentido horário, e eu tenho lá o 16º até o 20º. Deu para entender isso? Né? Esses são os arrondissements, então, que eles aparecem em forma de espiral. Mas, vocês viram que ele é meio chatinho, né? Então nós vamos pelo nome mesmo da localização das atrações de Paris. Voltando um pouquinho, aqui no meu roteiro, eu não falei a respeito. Né? Então, eu começo o meu roteiro aqui pelo Rio Sena e suas pontes. Né? Então, nós, ampliando aqui, nós temos aqui, então, o Rio Sena. O Rio Sena é de importância fundamental para Paris. O Rio Sena, ele é propriedade de Paris. Paris, desde 1864, é dono da nascente do Rio Sena. Ele comprou a nascente e Paris cuida do Rio Sena. Para que ele chegue em Paris, o Rio Sena tem 776 quilômetros, né? E Paris está no meio desses 776. Então, Paris cuida da nascente, cuida do rio para que ele chegue em Paris em condição de ser utilizado tanto para
o comércio, né? Tanto para a navegação mercantil e principalmente para o turismo, né? Então, e é a respeito do turismo que nós vamos falar. Então, vamos vendo o nosso máximo inicial aqui. Eu estou dizendo lá que o rio Sena é um rio genuinamente francês, ele nasce na França e depois deságua no oceano em território francês, sendo considerado propriedade de Paris, onde é bastante utilizado para o comércio fluvial, como eu falei, e principalmente para o turismo, sendo navegável a partir de Paris até a sua foz. Olhando aqui, então, nós temos... deixa eu comentar o nosso máximo postal, né? Normalmente, numa coleção filatélica, você deve colocar sempre 2 máximos postais por folha, né? Então, nós temos aqui o primeiro, onde eu coloco a informação filatélica, está aqui, eu falo do selo, eu falo do cartão postal, a edição do cartão postal e o carimbo. Nesse carimbo aqui, por exemplo, não tem ilustração, né? Nós temos aqui um selo, onde mostra aqui a ilha de La Cité, né? Essa aqui é a ilha de La Cité, está aqui no selo, está no cartão postal e lá no carimbo Paris e Cité, ilha de Cité, que é o local onde está. Quer dizer, só o nome da cidade, Paris, já validaria a questão da concordância de local, né? Mas ele tem também, lá em Paris tem muito disso, né? Pela cidade toda tem agências do correio que permite que se monte máximos postais, melhorando ainda mais a concordância de local, né? Vocês veem aqui que a data não é do dia de lançamento, mas é uma data ali bastante próxima do lançamento do selo. Bom, eu estou dizendo aqui mais também que uma das mais belas atrações de Paris é um passeio de barco pelo rio Sena, né? Nas margens, através das margens, no passeio você vê lá os pontos turísticos mais famosos do mundo. Neste cartão, considerando o passeio do rio Sena, pelo rio todo, né, nas margens, você tem pontos onde você pode iniciar um passeio de barco pelo rio Sena. Aqui, nesse lado, na margem esquerda, você tem um local onde se inicia um passeio. Esse passeio ele vem pelo rio Sena, ele contorna aqui, são 2 ilhas, a ilha de São Luís e a ilha de Cité. E o rio corta as 2 ilhas aqui, né? Então, você contorna, você vai fazendo o passeio todo. Aqui está a Catedral de Notre-Dame, aqui está o Hotel de Ville e aqui está a Conciergerie, né? Aqui, nesta ponte, nós vamos depois, no outro máximo, mostrar essa ponte de onde você tem a vista pela Conciergerie. Nós já chegaremos nela, né? Então, nós estamos fazendo o nosso passeio. Nesse passeio aqui, se você fizer o passeio à tarde, no final de tarde, você vai poder ver um belíssimo pôr do sol, como está aqui nesse segundo máximo, né? Você vê aqui esse selo com o pôr do sol, e o cartão e também o carimbo Arts, né? Essa ponte aqui é a Ponte des Arts. Nós vamos falar nela também, que ela é muito importante aí, né? Além das paisagens memoráveis, podem ser admirados através de suas margens, o pôr do sol no rio Sena se torna uma vista mais incrível e tipicamente parisiense. Essa aqui, então, é a informação temática e aqui também a informação filatélica, né? Então, eu estava dizendo no meu início aqui que nós vamos falar primeiro do rio Sena e as suas pontes, né? Nós vamos falar aqui de 2 pontes em Paris. Nesse centrão aí de Paris tem 14 pontes, né? Por toda Paris tem mais de 30. Nós vamos falar de 2 pontes que são realmente bastante importantes e interessantes, e começando aqui pela ponte Alexandre III, né? A ponte Alexandre III, uma das mais belas de Paris,
né? Tem 4 colunas aqui, né? 2 nessa cabeceira, na outra também, com belíssimas esculturas, estátuas douradas, né? A ponte é toda decorada aqui com imagens. Aqui tem esses lampiões, né? Que à noite dão uma vista maravilhosa também. E é a ponte Alexandre III. Ela liga aqui. Aqui no cartão nós vemos o Grand Palais. Em frente ao Grand Palais tem o Petit Palais, são 2 palácios, né? E liga também lá o Hotel dos Invalides, essa ponte Alexandre III. O Alexandre III não é nenhuma figura proeminente aí da francesa. O Alexandre III era um czar russo, né? Que recebeu aí essa homenagem, né? Em nome da Aliança Franco-Russa. E lá em São Petersburgo, também na Rússia, também há uma ponte que foi construída na mesma época, a ponte da Trindade sobre o rio Neva, é uma daquelas pontes levadiças, né? E que também muito decorada e iluminada, e ela se abre à noite para a passagem dos barcos, e numa beleza imensa, né? E lá, então, existe um memorial em homenagem, trocando aí as homenagens da ponte Alexandre III com a ponte da Trindade na Rússia. A outra ponte aqui é a Pont des Arts, né? A Pont des Arts é particularmente interessante aqui. Ela, na verdade, é uma ponte só de pedestre, né? E essa ponte ela foi, por muito tempo, chamada de a Ponte dos Cadeados do Amor, né? Nessa ponte aqui, os casais namorados chegavam, né, com um cadeado, colocavam o nome do casal, fechavam o cadeado aqui na grade da ponte e jogavam a chave dentro do rio. Agora, você coloca um cadeado, 10 cadeados, muitos cadeados, e a ponte já não estava sustentando mais os cadeados, né? O peso já estava em 45 toneladas. Então, em 2015, né, em junho de 2015, o governo decidiu, então, que ou tira os cadeados, a ponte cai, né? Então, foi feita uma reforma na ponte, né, aquela reforma assim, e foram retirados os cadeados, né, 45 toneladas. O que nós vamos fazer com essa sucata, né? A sucata toda foi vendida e o dinheiro foi revertido para a causa dos refugiados, né? Então, hoje essa ponte existe lá, está lá, legal, não tem mais os cadeados, mas você anda em Paris, em outros lugares onde tem lugar para se prender um cadeado, você vê um cadeadinho preso lá, né? Lá em Montmartre tem, outras pontes também tem, né? Mas na Pont des Arts não tem mais. No nosso máximo postal aqui, então, nós temos o selo, né, com a gradinha aqui, com os cadeadinhos, né, antes, né, esse máximo de 2013, né, então os cadeados estavam lá, em 2015 eles foram retirados. E aqui, então, essa guarda aqui da ponte, ela tem agora vidro, né, de vidro, mas a ponte é assim, né, as pessoas de pedestre, então o pessoal faz show. Um dia uma das vezes que eu fui, tinha lá uma banda de jazz tocando, né? Então é uma festa ali de pedestre. Ponte des Arts, por quê? Ela liga, né? De um lado, um dos portões de entrada do Museu do Louvre, e do outro lado, um prédio maravilhoso do Instituto das Artes, né? Um prédio onde tem lá todo tipo de curso em todos os níveis de artes. Então, são 2 pontes que eu coloquei aí para ilustrar, né? Agora nós vamos, então, para os nossos bairros, né? E voltamos, então, para a nossa ilha de Cité, a ilha que eu citei, né, para mostrar o Rio Sena. É claro que quando você mostra esse máximo aqui, eu tenho certeza que todos lembraram do incêndio, né? Então, você vê a Catedral de Notre Dame e você lembra logo lá do incêndio, né?
vamos vendo aqui, então, a Catedral de Notre Dame, ela está... Paris começou aqui, né, nesse lugar, onde está a capital, onde está a catedral, começou a cidade de Paris. Depois eu falo do incêndio. Tá? Em frente a essa praça da catedral tem o Marco Zero de Paris. É o marco mesmo, está lá no chão. E a lenda diz que quem pisa no Marco Zero volta em Paris. Né? Então você vê em torno do Marco Zero lá um monte de gente querendo pisar no marco para voltar. Né? Então o cara põe o pezinho lá, tira foto, né, para mostrar para todo mundo que pisou no Marco Zero, então vai mostrar para Paris. A respeito da igreja, né? A majestosa construção em estilo gótico começou a ser erguida em 1163, quase destruída na Revolução Francesa, foi restaurada entre 1841 e 1864. Na verdade, então, né, a catedral não passou por maus momentos aí somente no ano passado com o incêndio. Né? Ela foi quase destruída na Revolução Francesa. Quer dizer, a Revolução Francesa ela foi uma revolta dos pobres ou dos trabalhadores contra a nobreza e contra o clero. Né? Então, muitas igrejas foram destruídas ou quase destruídas lá na França. Né? E a Catedral de Notre Dame acabou se transformando aí num depósito de armas, enfim, deixou de representar, ter importância como igreja e a igreja ficou abandonada. O que salvou a igreja? Né? O que salvou a igreja foi um livro escrito pelo Victor Hugo. O Victor Hugo escreveu um livro chamado Notre Dame de Paris. E nesse livro, ele era apaixonado pela arquitetura gótica e ele descreve, assim, é um livrão grossão, né? Então ele descreve longamente e detalhadamente o gótico da Catedral de Notre Dame, as abóbadas, as gárgulas, os vitrais. E ele denuncia como que a igreja está. Né? Passado o tempo aí da Revolução, a igreja foi destruída e tal, e passou, e a igreja o que faz com ela? Né? Através de tudo que o Victor Hugo escreveu, de bom, de bonito a respeito da igreja, o livro foi um grande sucesso no mundo todo e todo mundo queria ver aquela maravilha descrita no livro. Quando chegava lá, via uma igreja abandonada, tudo, né? O livro serviu, então, para que fosse feita uma campanha para a restauração da igreja. E ela foi, então, nesse período, a igreja foi, então, restaurada e ficou como se viu até antes do dia 15 de abril de 2019, quando ela foi novamente atacada, né? Dessa vez por um terrível incêndio que destruiu toda a cobertura da igreja, a parte de trás da igreja, né? A torre mais alta da igreja, que era o pináculo, né? Ou a agulha, o mundo todo viu ao vivo pela televisão quando ela se curvou e caiu. Né? Quem vai lá em frente a Notre Dame e olha aqui como nós estamos olhando, vai ver a igreja assim. Aqui não afetou nada. Essa frente aqui, ela está como está. Na verdade, o que caiu foi toda a cobertura caiu, e é claro que o dano dentro da igreja foi realmente muito grande. O que o presidente da República da França prometeu é que em 5 anos ele devolveria a igreja tão bonita como está. Né? Passou um ano, né, que foi em abril de 2019. Só que eu acho que ele não imaginava que ia ter uma pandemia também, que deve ter atrasado esses 5 anos dele, ele já ficou provavelmente prejudicado. Né? Mas a igreja está a todo vapor em obras aí, e nós vamos ter a igreja a Notre Dame de volta. Né? Olhando a nossa peça aqui, né, para falar da Máxima Filia, nós temos um selo aqui com a Catedral de Notre Dame, o cartão postal com a Catedral de Notre Dame e o carimbo, Paris Cité, Cité, onde está lá a nossa catedral.
Continuando aqui, nós temos, então, vocês lembram que eu falei de uma ponte e da conciergerie. A conciergerie está aqui e a ponte está aqui, né? Então, essa é a visão que nós temos da conciergerie. Construído com um palácio real, tornou-se prisão no início do século XV e abrigou 4.000 prisioneiros, inclusive a rainha Maria Antonieta, enquanto aguardava a decapitação, né? A rainha Antonieta, né, talvez seja a figura mais importante, que esteve presa aí antes de ser condenada à decapitação na guilhotina. Ela era esposa do Luís XVI, mulher do Luís XVI, casou aos 14 anos, ele não era rei ainda, né? 4 anos depois do casamento, o Luís XV morreu, em 1770, 1774 morreu Luís XV e o Luís XVI passou a ser o rei. Só que ela era odiada na França porque ela gastava muito, né? Ela gastava muito dinheiro do povo. E depois da Revolução Francesa, o Luís XVI foi condenado à guilhotina, e 6 meses depois foi a Maria Antonieta, né, em 1773. Ela foi presa em 1792 e guilhotinada em 1793. Agora, então, nós saímos da ilha de Cité e vamos lá para Tuileries e Opéra, né? Lá a gente encontra o Museu do Louvre, né? Museu do Louvre, um dos museus mais impressionantes do mundo. O Louvre mantém em exposição 35.000 obras de arte, construído originalmente com uma fortaleza e depois com um palácio real. O museu foi inaugurado em 1793 e diversas reformas sucederam. Em 1989, bem recentemente, né, uma pirâmide de vidro tornou-se a nova entrada do museu, né? O presidente era o François Mitterrand e ele fez um concurso, né, numa das reformas do museu, um concurso aí na reforma, e o concurso foi ganho, então, por um chinês, né, um chinês, Yong-Ming Pei, que construiu, né, para o Louvre esta pirâmide. A pirâmide de vidro, uma estrutura metálica de 20 metros de altura, e causou muita polêmica, né, porque é um prédio que foi inaugurado em 1774, né, e recebe uma pirâmide de vidro, né, muito moderna. Mas hoje não se consegue ver mais o Museu do Louvre sem a pirâmide, né? A pirâmide foi um sucesso total, né? Aqui na pirâmide é uma entrada para o museu, embora tenha entrada pela rua Rivoli, é mais prático de chegar até as bilheterias, né? Mas as pessoas entram aqui pela pirâmide. Desce por uma escada rolante e dentro, no local aí de entrada do museu, tem uma outra pirâmide, que é uma pirâmide, a chamada pirâmide invertida. É uma pirâmide como essa aqui, um pouco menor, mas ela é invertida, né? A base é no teto e a ponta dela para baixo, onde tem uma pequena pirâmide, né, de 1 metro, e isso tudo é muito, muito cheio de simbolismo esotérico, né? No livro Código da Vinci, isso aí é muito falado, né? Então, tem a pirâmide de fora e a pirâmide invertida dentro, né? Indo lá para o nosso máximo postal, né, nós temos aqui um selo com o Louvre, a pirâmide está aqui no cantinho, né? Aqui, o cartão postal com o Louvre e o carimbo com o Louvre, né? Então, uma concordância tripla também a respeito do Museu do Louvre. Ali, muito perto do Museu do Louvre, né, você atravessa o museu saindo do Museu do Louvre, nessa direção, você encontra
o Jardim das Tuileries, e depois do Jardim das Tuileries você encontra a Praça da Concórdia. A Praça da Concórdia, aqui é um postal mais antigo, né? Então, praça, histórica Praça da Concórdia, localizada entre o Jardim das Tuileries e o início da Avenida Champs-Élysées, né? Então, aqui do lado direito, você tem o Jardim das Tuileries, mais à frente o Museu do Louvre. À esquerda, você vai ter a Avenida Champs-Élysées. Foi construída de 1755 a 1775, e em 1833 recebeu um presente do governo egípcio, esse obelisco que está aqui, né, de 3.300 anos, além das fontes. Onde está o obelisco é onde estava a guilhotina. A guilhotina que para onde foram muitos trabalhadores e contrários à nobreza e o clero, antes da Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, a coisa mudou, né? Então, foram guilhotinados aí as figuras da nobreza e do clero. Se vocês olharem aqui, né, nós temos aqui a igreja de Madeleine. Claro, aqui tem uma rua, né, uns 300 metros mais ou menos, tem a igreja lá no fundo. Nós vamos falar a respeito da igreja da Madeleine também. Como nós falamos no Louvre, então nós não podíamos deixar de falar pelo menos alguma coisa, né? Tantas obras de arte, né? Então nós vamos falar aqui de duas obras, né? A história é que 80% das pessoas que vão ao Louvre vão lá para ver a Mona Lisa, né? Então os franceses não gostam que fala isso, né? Com tanta obra de arte. Não são os franceses, né? O cara só vai lá para ver a Mona Lisa, né? Então está aqui a Mona Lisa, mostrando aqui o máximo postal, né? O selo da Mona Lisa, o cartão postal da Mona Lisa e o carimbo, Paris, Museu do Louvre, né? Então, uma agência postal para fazer com que o nosso máximo seja mais perfeito ainda, considerando a concordância de local, né? Não só cidade de Paris, mas também Museu do Louvre, né? A Mona Lisa, que todo mundo vai lá para procurar a Mona Lisa, ela está numa sala, um salão enorme, com muitos quadros, mas você vê aquela multidão de gente na frente e depois você percebe que lá no fundo está a Mona Lisa, né? O quadro está lá protegido, né? Ele já foi atacado algumas vezes e no Louvre é bom que você pode tirar fotografia à vontade, né? Então as pessoas tiram lá, fazem a selfie na frente da Mona Lisa e tira a foto, né? O quadro da Mona Lisa, ele já foi roubado, né? Em 1911 ele foi roubado por um italiano que levou, ele era funcionário do Louvre, né? Numa segunda-feira que não tinha ninguém lá, ele foi lá, né? Tirou a Mona Lisa da moldura e saiu com ela, enfim, levou para a Itália. E ficou lá 2 anos, ninguém sabia da Mona Lisa, né? O que aconteceu. Até que o ladrão resolveu pedir um resgate do governo da Itália, porque ele resgatou a Mona Lisa, né? Ele fez isso por patriotismo, porque o Napoleão confiscou a Mona Lisa, então ele estava devolvendo. Não precisa nem dizer que o governo da Itália chamou a polícia e prendeu o cara e devolveram a Mona Lisa para o Louvre, né? Além disso, a Mona Lisa ela já foi em 1956, um maluco lá atacou o quadro da Mona Lisa com ácido, né? Ela estava exposta, estava numa exposição, né? numa cidade lá da França, e ele atacou. Ela foi restaurada e voltou lá para o... No mesmo ano, um boliviano deu uma pedrada no quadro, que já estava lá no Louvre, né? Então, eles chegaram à conclusão que a Mona Lisa tinha que ser mais protegida e colocaram um vidro à prova de bala para proteger a Mona Lisa. Em 2009, uma russa tacou uma xícara, né, uma caneca, na Mona Lisa, né, lá no museu. Só que a xícara bateu lá na proteção de vidro
e não aconteceu nada, né? A russa fez isso em protesto porque ela não conseguia a cidadania francesa, né? Acabou indo presa. A outra, nossa peça exposta aqui no Louvre, uma escultura, a Vitória de Samotrace, né? Vitória de Samotrace é uma escultura que representa a deusa grega, produzido em 2020 antes de Cristo, né? Por um escultor desconhecido, provavelmente grego, né? Ocupa um lugar de destaque. Quando você entra no Louvre, você vê lá um monte de flechinhas indicando a Mona Lisa. No caminho para a Mona Lisa, você passa em frente a uma escadaria grande, e lá em cima está a Vitória de Samotrace, né? Com uma iluminação que favorece você achar que daqui a pouco a Samotrace vai voar em cima de você, né? De tão bonito que fica e significativo. Então, você vê a Vitória de Samotrace e vê a Mona Lisa, e tem que ver todas as outras obras também, porque não é só Mona Lisa que tem no Louvre, né? Continuando aqui, nós estamos ainda nos bairros próximos, né? Tuileries e Opéra, e chegamos aqui na Ópera de Paris, né? Ópera de Paris, prédio maravilhoso, né? Ópera Garnier, Garnier porque é o nome do construtor da ópera, né? Mas é a Opéra de Paris, uma obra-prima da arquitetura, estilo clássico e barroco, frisos de colunas de pedra, estátuas na cúpula, quer dizer, é um prédio realmente maravilhoso. Se vocês olharem aqui o detalhe, né, até a estação do metrô, ele tem esses balaústres aqui para combinar com o prédio da Opéra, né? Aqui, quando eu falei a respeito eu vou voltar um pouquinho no meu comentário aqui, pessoal, que eu falei do livro do Victor Hugo. Eu disse que o livro chama Notre-Dame de Paris. Esse é o nome realmente. Só que, paralelamente, no livro Notre-Dame de Paris, ele conta a história de uma figura deformada, né, que é apaixonado por uma dançarina de rua chamada Esmeralda, que é o Corcunda de Notre-Dame. Corcunda de Notre-Dame foi um livro que levou à salvação aí da Catedral de Notre-Dame. E, então, da mesma forma que na Catedral de Notre-Dame tinha o Corcunda de Notre-Dame, o Corcunda de Notre-Dame era o Quasímodo, ele era o sineiro, ele tocava os sinos da igreja, né? Ele foi abandonado em frente à igreja, a igreja cuidou dele e ele virou sineiro. Aqui, voltando agora para a nossa Ópera de Paris, na Ópera de Paris também tem algo semelhante, né? Na Ópera de Paris tem o Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera, também na história, era um músico que ficou com o rosto deformado, ele usava então uma máscara, e ele era apaixonado pela cantora principal da ópera. E, num determinado dia, lá resolveram substituir a cantora. E ele morava, né, dentro da ópera. Ele circulava por toda a ópera. E ele ficou tão bravo com essa substituição que ele provocou a queda do lustre de 8 toneladas sobre a plateia, né? Então, essa história aí, que morreram pessoas, né? Morreu uma pessoa, mas o fantasma da ópera, ele estava lá dentro desse prédio maravilhoso. Voltando aqui, né, a Máxima Filia, então um selo aqui com a Ópera de Paris, o cartão, e olha o carimbo, Paris Opéra, né? Então, lá em Paris, o número de agência do correio possibilita isso, né? A concordância de local não fica só na cidade de Paris, está aqui Paris Opéra. Outro nosso encanto aqui, né, a Igreja de Madeleine, né, nós vimos, quando eu mostrei a Praça da Concórdia, eu mostrei a Igreja de Madeleine.
ela está aqui, né? A igreja de Madeleine, uma igreja muito bonita, né? Ela é rodeada por 52 colunas no estilo coríntio, né? Então, não é só na frente, ela é toda rodeada por essas colunas. E, devido à localização central da igreja da Madalena, ela tem servido também de velório de pessoas célebres, né? Onde muitas pessoas vão lá visitar. E eu cito aqui o nosso Dom Pedro II. Nosso Dom Pedro II ele estava exilado na França. Quando morreu, ele foi velado, né, em 1891, na igreja de Madeleine. Recentemente, né, no ano passado, eu não sei se vocês conheceram, né, um cantor chamado Johnny Hallyday. O Johnny Hallyday ele era um tipo Elvis Presley da França, né? Ele morreu de câncer aos 64 anos e foi velado nessa igreja, né? Uma comoção popular muito grande, e também foi velado aqui na igreja de Madeleine. Volto novamente aqui a falar do nosso máximo postal. A igreja de Madeleine está aqui no nosso selo, está aqui no nosso cartão e no carimbo lá, Paris, Madeleine. Né? Voltando aqui, né, eu não tenho falado aqui da informação filatélica, né? O nosso selo de máquina, a emissão do selo, a emissão do cartão e também do carimbo, né? Como eu já falei, carimbo também não foi na data do lançamento, né? 29 de outubro, e carimbado no dia 12 de novembro. Aqui nós já saímos um pouquinho ali daquele centro e vamos para o Beaubourg. Beaubourg é onde está... As ruas de Beaubourg são coloridas por lojas, cafés, bares, né? E abrigam pequenas galerias. A região virou grande atração contra a construção do Centro Georges Pompidou, que está aqui no nosso máximo postal, né? Centro Pompidou, prédio inaugurado em 1977, considerado um dos edifícios mais vanguardistas do mundo. Toda a população de ar, água, luz, além da escada rolante, estão do lado de fora, coloridos e aparentes. Abriga o Museu Nacional de Arte Moderna, além de cinema, biblioteca, espaço para espetáculos. Né? Então, aqui você tem a escada rolante, na parte externa do prédio. Toda a tubulação, aqui nesse lado ainda não mostra muito a tubulação, o outro lado mostra toda a tubulação colorida, né? Técnica, né? As normas técnicas estabelecem aí a cor para cada tipo, né? Ar, água, luz. E a tubulação é toda externa. Essa escada rolante aqui, claro, tem uma proteção, né, de acrílica aqui externamente, que leva a cada andar do edifício, e no último andar aqui você tem, né, tem um corredor aqui que te dá uma visão maravilhosa de Paris. Né? Você vê lá desde Montmartre, onde está a Basílica de Sacré-Cœur, o centro de Paris e até a lateral da Catedral de Notre-Dame. Então, esse aí é o Centre Georges Pompidou, que foi também um presidente francês. Aqui nós temos uma torre, a Torre Saint-Jacques. Essa Torre Saint-Jacques, né, se vocês olharem aqui, ó, o Pompidou está lá aqui atrás, né? É uma torre, é o que restou, né? Como eu falei das igrejas, que foram todas destruídas na Revolução Francesa, essa igreja de Saint-Jacques foi também. E restou da igreja esta torre, né? É uma torre de 54 metros, e ela sobreviveu por quê? Né? Nessa torre aqui eram feitos experimentos sobre a lei da gravidade, alguns experimentos sobre a lei da gravidade. Né? O físico Pascal, ele trabalhava a lei da gravidade. E também era tida como um local de grande atração de energia. Né? Por isso, a igreja foi toda destruída e manteve-se essa torre. Essa torre ela foi toda restaurada, né? Quando teve as perfurações para a construção da Rua Rivoli, ela
podia ter sido abalada, então ela passou por uma grande reforma. Hoje ela tem visitação, ela pode ser feita uma visitação agendada, são 17 pessoas por vez que sobem até lá ao topo, né? Aqui você tem uma vista de Paris em 360 graus. Né? E o outro detalhe também é que nesse local as pessoas se reuniam para as peregrinações, né? Para Santiago de Compostela, na Espanha. Bem do lado de Beaubourg está o Marais. O Marais é aqui já mais próximo do rio Sena, né? Eu estou mostrando aqui. O Hotel de Ville. Deixa eu comentar a respeito do Marais, né? Eu acho que todo mundo lembra das musiquinhas infantis, né? A cantiga de roda, que falava do sou pobre, pobre, pobre de Marais, 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 sou rico, rico, rico de Marais de si. Né? Essa música é uma versão francesa e esse Marais, de Marais, 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 Marais de si, é o Marais, é esse Marais aqui, desse bairro da França. Né? A região pantanosa alagada do rio Sena, no século XVII, Le Marais passou a ser a morada preferida da nobreza francesa. Berço da Revolução Francesa, porque ali está também, nós vamos ver, né, a Bastilha também é nesse local. Né? Na década de 60, foi declarado Patrimônio Histórico Nacional pelo presidente Charles de Gaulle. O Hotel de Ville, né, sede da prefeitura, né, é hotel, mas não é hotel, né, não é hotel que hospeda pessoas. Né? Na França, tem muitos prédios públicos que são chamados de hotel, né, também. Né? Tem o Hotel dos Invalides, não é um hotel, né? É um hospital, que hoje é mais um museu. Né? Mas hotel, então, aqui, claro, hotel também, mas este hotel é a Prefeitura de Paris, né? O local de aglutinação cultural, manifestações musicais. Em frente aqui tem um grande lago, né? E são praticados, né? São montadas arenas para a prática de esportes, né? Prática de esportes de verão e também os esportes da neve. Em frente aqui o Hotel de Ville. Muito próximo dali, como eu falei, está aqui a Praça da Bastilha, né? A coleção. Aqui é onde existia a prisão da Bastilha, né? Prisão da Bastilha, que nós vamos ver aqui. Né? A queda da Bastilha é a festa nacional da França, 14 de julho, coincidentemente, também é a data da fundação de Campinas. Né? 14 de julho, aniversário de Campinas, é o dia da festa nacional da França, 14 de julho, queda da Bastilha, onde ficava a prisão real. Hoje há uma enorme coluna comemorativa, a coluna de Juliette, coroada com o Anjo da Liberdade, em homenagem aos cidadãos franceses. Aqui, então, era a coluna da Bastilha, era a prisão da Bastilha. Aqui, no fundo, está a Ópera da Bastilha. Né? Hoje, essa ópera aqui, ela funciona sincronizadamente com a Opéra de Paris, de maneira que as apresentações da Opéra não coincidam com as apresentações da Ópera da Bastilha. Assim, possibilita que se assista os espetáculos em uma e depois em outra. Né? Essa coluna aqui, ela não é em homenagem à Revolução Francesa. Ela é uma outra revolução, né, em 1830, mas, claro que sugestivamente foi colocado num local histórico para a França, que é a Bastilha. Tudo isso que nós falamos até agora está na margem direita do rio Sena. Né? Tudo agora nós estamos atravessando, né? Vamos para a margem esquerda do rio Sena. Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés
é o nome de um boulevard, né, uma avenida, e que dá nome a esse bairro. Né? A Avenida São Germain de Pré, ela envolve essa região onde tem essa fonte, né, a Fonte São Michel, uma fonte monumental localizada na Praça São Michel, foi construída em 1858, 1860, está listada como monumento histórico pelo Ministério da Cultura da França. Diferente das outras porque tem diferentes cores de pedra, colunas de mármore, mármore vermelho, pedra amarela, estátuas de bronze. Né? Nós estamos de frente para ela aqui, estamos de costa para o rio passa logo na frente, né? E muito próximo aí da Catedral de Notre Dame. Olhando a nossa peça aqui, então a nossa fonte está aqui no cantinho, né, do lado direito, e a fonte está aqui, está no selo Paris Odéon, né? É uma região ali onde tem a agência Odéon. Continuando na nossa margem esquerda, né, e envolvido também pela Boulevard Saint-Germain-des-Prés, está aqui o museu, né, o meu preferido, né, não é que não que eu não gosto do Louvre, mas eu gosto muito do Museu d'Orsay, né? Museu d'Orsay, criado onde era uma antiga estação de trem, hoje um dos mais conceituados museus da Europa. Guarda tesouros, como coleções de 1848 a 1914, inclui uma seção especial dedicada ao impressionismo. Quando eu falo que é o meu museu preferido, é porque está lá o meu estilo preferido também, que é o impressionismo, né? Com obras-primas do Claude Monet, do Edouard Manet, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Cézanne, Pissarro. Então, eu gosto muito desse museu. Esse museu é maravilhoso. Né? Aqui era uma estação de trem. Dentro desse museu, aqui onde estão esses relógios, ele tem um corredor lá dentro que você vê o relógio por trás. Né? Então, você vê o funcionamento do relógio e tem uma transparência que você vê também o Rio Sena. O Rio Sena está aqui. Né? Então, o Museu d'Orsay, maravilhoso. Né? Então, nossa peça aqui, Museu d'Orsay aqui no selo, Museu d'Orsay no cartão, aqui também uma concordância tripla, ele está aqui também no carimbo. Continuando agora, recuando um pouquinho, saindo um pouco de perto do rio, nós vamos lá para Luxemburgo, né? É no lado da margem direita, mas um pouco mais distante, está lá, então, o Jardim de Luxemburgo, né? Eu coloquei aqui duas peças, porque na primeira eu falo do Jardim de Luxemburgo e no outro eu falo do Palais de Luxemburgo. Né? O Jardim de Luxemburgo, então, o maior jardim do centro de Paris, cerca de 220 mil metros quadrados, muito grande, canteiros muito bem cuidados, grandes gramados para piquenique, lago octogonal, onde as crianças brincam, teatro, café, realmente um jardim maravilhoso. A nossa peça aqui, com o Jardim de Luxemburgo no selo, o Jardim de Luxemburgo no cartão e também no carimbo. Aqui nós temos, né, este edifício que está aqui, é o Palais de Luxemburgo, que eu mostro aqui nessa peça um pouco mais antiga, o Palais de Luxemburgo. Né? Ele é chamado também de Senado. Na verdade, essa frente aqui do Palais de Luxemburgo é a frente para dentro do jardim. Então, essa frente aqui é a frente de um museu. Ele é quadrado e tem um pátio no meio. Né? E ele dá a outra frente para a rua. Lá é a entrada do Senado. Então, é o Palais de Luxemburgo aqui, onde tem o Museu de Luxemburgo, e na outra entrada, pela rua, é o Senado. Né? Ele tem uma cara diferente, né? Tem uma cúpula diferente do outro lado. Né? Muito bonito também. Aqui, então, nessa peça um pouco mais antiga,
né, 1946, o Palais de Luxemburgo aqui no selo, o Palais de Luxemburgo no cartão e o carimbo da Conferência de Paris, né, que dá a concordância do local, claro, Paris, e o nosso Jardim de Luxemburgo. Aqui, então, nós voltamos para um pouco mais perto do rio, né, onde está, talvez, a atração principal, né, de Paris, que é a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, né, costuma dizer que quando você chega em frente à Torre Eiffel, aí você se dá conta de que está realmente em Paris, né? A Torre Eiffel, construída por Gustave Eiffel, 1889, para Exposição Universal, em homenagem ao centenário da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, 1789, a Torre Eiffel, 1889. Mede 320 metros de altura, pesa 10.110 toneladas, e a cada 7 anos ela recebe uma pintura. 60 toneladas de tinta para pintar a Torre Eiffel. Existem muitas histórias a respeito da Torre Eiffel, que a Torre Eiffel tinha que ser tirada de lá, os franceses não gostavam da Torre Eiffel, e que ela foi salva porque no topo da Torre Eiffel, nos últimos 20 metros, está a antena de rádio de Paris, né? Então, se destruir a Torre Eiffel, e onde vai ficar a antena? E a torre, né, felizmente, ela está lá íntegra, né? A admirável atração que a Torre Eiffel exerce sobre as pessoas, cada vez que se bate o olho nelas, a gente se dá conta de que está realmente em Paris, como eu falei, né? Mas, em 1909, ela quase foi demolida porque era considerada feia e inútil, mas seu valor, como antena de transmissão de rádio, a salvou, né? Então, tem um monte de salva, né? O Victor Hugo salvando a Catedral de Notre Dame, né? A antena salvando aqui a Torre Eiffel, né? Muitas histórias interessantes de Paris. Aqui, né, muito próximo à Torre Eiffel também, eu disse que a ponte Alexandre III ligava de um lado o Petit Palais e o Grand Palais e do outro lado o Hotel dos Invalides. Então está aqui, né, numa peça, essa peça que está aqui mostra a capela do Hotel dos Invalides. Deixa eu ver. A capela do Hotel dos Invalides, então não é a frente para o Rio Sena, é a frente do lado oposto, né? Nessa capela aqui está o túmulo da família do Napoleão, e principalmente o túmulo do Napoleão, né, suspenso nesta cúpula, né? Esta cúpula aqui, ela é uma cúpula dourada, sempre foi dourada, né? Deixa eu falar a respeito dela, né? Elaborado no estilo clássico, aparece na cúpula dourada que brilha agora, tanto quanto em 1715. Na cripta, com o teto envidraçado, está o túmulo de Napoleão, quase às margens do Rio Sena, como era o seu desejo, né? Então, Napoleão queria ser sepultado próximo do Rio Sena, e ele está, então, lá na cúpula do Hotel dos Invalides. Aqui o pré, nós falamos, então, do Senado. Vamos falar aqui também da Assembleia Nacional, né, onde está a Câmara dos Deputados, né? Esse prédio está exatamente em frente à Praça da Concórdia, né? Você vê aqui, ó, aqui passa o rio e mais em seguida está a Praça da Concórdia. Ele está bem de frente, né, embora numa certa distância, ele está bem de frente com a Igreja de Madeleine, que também tem as colunas, né? Eu vou até falar aqui a respeito. Construído em 1722, o Palais Bourbon abriga a Câmara dos Deputados do Parlamento francês, desde 1827. Na Segunda Guerra Mundial, serviu de quartel-general dos nazistas,
durante a ocupação alemã. Em 1806, Napoleão Bonaparte acrescentou a clássica fachada em frente ao rio, em complemento à La Madeleine na margem oposta, né? Então, essas colunas aqui não existiam, o Napoleão mandou que fosse colocado para ele ficar combinando com a Igreja da Madeleine, né? Quem está na Praça da Concórdia vê a Igreja de Madeleine e vê o Palais Bourbon com essas colunas. Tá, aqui a gente volta na Torre Eiffel. A Torre Eiffel é na margem esquerda do rio Sena. E aqui nós temos o Palais Chaillot, ou o bairro Chaillot e Trocadero, na margem direita, né? Então, eu estou mostrando aqui o Palais Chaillot e aqui o Jardim do Trocadero, né? E o Palais Chaillot está aqui no fundo, ao fundo na foto, né? Palais Chaillot, composto de 2 prédios simétricos com imensas alas e colunas, ornamentadas com estátuas douradas. Seu amplo terraço proporciona uma belíssima vista da Torre Eiffel. O pessoal fica esperando ali anoitecer, né? E para ver a torre acendendo aqui nesse amplo espaço que tem aqui no Palais Chaillot, né? Abriga 3 museus, Teatro Nacional do Chaillot, uma das maiores salas de espetáculos da cidade, pouca gente sabe disso, né? Mas uma das maiores salas de espetáculos está aí no Palais Chaillot, com vasta programação de dança e teatro. Normalmente, chama-se isso aqui de Trocadero, o Trocadero. Na verdade, aqui não existe mais o Trocadero. O Trocadero era um prédio que existia aqui, que foi demolido e foi construído o Palais Chaillot. Mas ficou o nome, Trocadero, acabou sendo o nome do bairro Trocadero, e o jardim, esse belíssimo jardim aqui, é o Jardim do Trocadero, né? Aqui, essa vista aqui do Jardim do Trocadero é a vista da Torre Eiffel, né? Quem está lá em cima na Torre Eiffel está tendo esta vista aqui. Aqui está o Palais Chaillot, né? E o Jardim do Trocadero, aqui embaixo, o Rio Sena. A nossa peça, então, o Jardim do Trocadero está aqui no cartão, e homenageando aí a emissão no primeiro dia de circulação, então, do selo. Aqui nós saímos, então, também na margem do rio. O rio vem, ele vem, né, na margem direita, ele se abre quando chega na Praça da Concórdia, ele se abre e vai para o lado da Torre Eiffel. E do lado direito, então, já saindo da margem do rio, nós vamos entrar, então, na Avenida Champs-Élysées, né? Então, Champs-Élysées também é um bairro, né? A região do Champs-Élysées é cheia de símbolos de riqueza e poder. A Casa do Presidente da República, a Embaixada, luxuosíssimas mansões, além da mais importante avenida do país e o Arco do Triunfo. E nós vamos falar deles dois, né? Então, está aqui a Avenida Champs-Élysées, com o Arco do Triunfo lá no fundo, e eu falei, então, né, da Cidade Luz, né? Não é por causa dessas lâmpadas aí que iluminam a Avenida Champs-Élysées, né? Então, vocês veem aqui ela preparada aí para um final de ano, né? Como eu falei, não sabemos se esse ano como vai ser, mas deve estar lá tão iluminada quanto, né? No selo aqui nós temos a avenida toda iluminada, no cartão postal, e o carimbo aqui fazendo menção aí aos festejos de final de ano também, né? Avenida Champs-Élysées, nela estão lojas das mais famosas marcas, restaurantes e hotéis deslumbrantes, onde acontecem os grandes desfiles cívico-militares,
tem extensão de quase 2 quilômetros, 1.910 metros, largura de 70 metros, A nossa Avenida Paulista tem 46 metros, A Avenida Champs-Élysées tem 70 metros, E ela liga, então, lá a nossa Praça da Concórdia até o Arco do Triunfo. São 1.910 metros de Avenida Champs-Élysées. O Arco do Triunfo está aqui, num dos extremos da avenida, e nós chegamos nele aqui, também numa peça um pouco mais antiga, o Arco do Triunfo, monumento concluído em 1836, com 50 metros de altura, todo decorado com relevos que retratam momentos históricos da França. Do alto do arco é apreciada uma linda vista de Paris, destacando-se a leste a Champs-Élysées e a oeste o Arco de la Défense. Então, você tem, numa das vistas que você tem do Arco do Triunfo, você tem a Avenida Champs-Élysées. Do outro lado, você tem uma continuação da Champs-Élysées, que já é outra avenida, a Avenida das Armas, e ele vai até La Défense, onde tem um outro arco também, um arco quadradão, que é o Arco de La Défense. Também uma vista muito bonita, muita história em torno. O Victor Hugo foi velado aqui entre os arcos, no Arco do Triunfo, e o Napoleão achava que, em algum momento, as tropas dele iam passar solenemente embaixo desse arco aqui, Então, ele que mandou fazer o Arco do Triunfo. Só que ele morreu sem passar pelo Arco do Triunfo, E o que passou pelo Arco do Triunfo, na verdade, foram as cinzas, Quando o corpo dele, as cinzas foram resgatadas da ilha de Santa Helena. Então, só então, assim, o Napoleão passou pelo Arco do Triunfo, Agora, então, mais distante, um pouco mais distante desse centrão delimitado aí pelo Rio Sena, Montmartre. Montmartre é uma região alta, a região mais alta de Paris, e onde está a Basílica de Notre-Dame. Vamos ver lá. O profano e o sagrado convivem na zona mais alta de Paris. A Basílica de Sacré-Cœur domina a paisagem norte e a sua porta vê-se toda a cidade. Bem perto dali fica Pigalle, com os seus shows de sexo explícito, e o Moulin Rouge, berço original do Cancan, com espetáculos de cabaré que encanta as plateias desde 1889. Então, vamos começar aqui pelo sagrado primeiro, a nossa Basílica de Sacré-Cœur, Basílica de Sacré-Cœur. É um templo da Igreja Católica, localizado no ponto mais alto de Montmartre. Foi construída com mármore travertino, que lhe proporciona uma tonalidade branca. Ficou pronta em 1914, após 39 anos, e consagrada em 1919. Então, a Basílica de Notre-Dame, nós vimos a Igreja de Madeleine, estamos vendo a Basílica de Sacré-Cœur, e vimos também a Catedral de Notre-Dame, numa hierarquia aí das igrejas católicas. O Montmartre é o bairro mais alto de Paris, E quando você chega aqui no pé da igreja, aí você vê que tem muito mais para subir ainda para chegar até a igreja, E tem as escadarias para você subir, mas tem um bondinho, Tem um bondinho que leva... Deixa eu ver aqui. Eu não lembrava o nome do bondinho. É funicular, Esse é um bondinho que sobe inclinado. Nós temos aqui no Brasil, lá em Santos, tem o funicular do Montserrat, Então, esse
esse é uma das atrações aqui, o funicular aqui da Igreja de Sacré-Cœur, né? É o mesmo preço do metrô, mesmo ingresso do metrô, a passagem do metrô, você sobe. Normalmente as pessoas sobem com o funicular, mas fazem questão depois de descer pelas escadarias, que são maravilhosas, né? Então, a nossa peça aqui, né? Nós temos aqui no centro a Basílica de Sacré-Cœur, o cartão de Sacré-Cœur, e aqui no nosso carimbo, né? Além da Catedral Notre-Dame, o do Rio Sena, nós temos também a Basílica de Sacré-Cœur. E terminando, então, a nossa apresentação aqui, né? Já que nós íamos falar do profano e do sagrado, vamos para o profano aqui, né? Profano não tanto, né? Hoje, não tanto. Nós temos aqui, então, o Moulin Rouge. O Moulin Rouge, tão antigo quanto a Torre Eiffel, 1889, com suas danças imortalizadas nos pôsteres e desenhos do Toulouse-Lautrec, é o cabaré mais famoso de Paris. Seus espetáculos cheios de plumas, mulheres seminuas, mas muito bem vestidas, muito luxo e luxúria, é claro, e com um bom tempero da estética da Belle Époque, né? Então, isso aqui é uma preservação da imagem do Moulin Rouge, mas, na verdade, é uma belíssima casa de espetáculos, né? Que muito mais para Broadway do que para cabaré, né? É um espetáculo realmente muito bonito, caro também, né? Se você for assistir o espetáculo Moulin Rouge, com o jantar, você vai pagar lá 180 euros por pessoa, né? Então, você multiplicar isso aí por 7, não fica nada barato, não, né? Mas vale a pena, é um espetáculo maravilhoso, bailarinas lindas, né? Todas as pessoas muito lindas que se apresentam lá, né? Então, nós temos aqui o nosso selo, né, com o Moulin Rouge, o cartão e também o carimbo em Pigalle, que é aquela região ali, aquele bairro próximo em Montmartre. Então, com isso, a gente completa a nossa apresentação. Foi rápida aí, né? A apresentação dos encantos da Cidade Luz. Eu preferi, né, eu pedi para o Zé Carlos aí para fazer a apresentação primeiro, né, para eu ter um pouco mais de controle, para não me perder, né, pela falta de prática. Então, eu preferi apresentar tudo, mas se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder ou que a gente queira conversar a respeito, eu estou aí à disposição. Então, terminamos aí a nossa apresentação. Fantástica. Parabéns. Legal. Muito bom. Muito bom. Merci. Desse jeito não precisa mais passear em Paris. Já deu para ver tudo. Um grande merci aqui. Um máximo postal, né? Claro que nós estamos em máxima filia. Então, um agradecimento maximafílico aqui. Bom, agora já sei onde eu vou visitar, né? Se eu for para Paris. Vamos pegar a coleção, colocar debaixo do braço, né? Exatamente. Mó mapa, viu? Um mapa turístico. Eu falei logo na apresentação que o Paris tem mais, muito mais. Claro que tem muito mais, né? Se apresentar Paris em 16 folhas, né? 32 cartões, tem muito mais para apresentar, né? Mas os principais foram mostrados aí, né? Outra coisa que eu queria, antes de eu terminar totalmente aqui, a respeito de máxima filia, se tiver mais alguém interessado, viu, Reinaldo? A revista número 1 da FEBRAF, né? Foi lá no primeiro semestre de 2015, né? Tem uma matéria sensacional do Aguinaldo Souza Gabriel, sobre
a avaliação dos máximos postais. Quer dizer, a avaliação, ele fala tudo, mas ele entende muito de maxilofilia, né? Aqui no Brasil, ele faz muita matéria, sempre muito bem feita, a respeito de maxilofilia. E nessa revista número 1 da FEBRAF, tem esse trabalho do Aguinaldo Gabriel. São 10 páginas que ele fala de maxilofilia muitíssimo bem, e, se for possível conseguir, a revista, alguém que se interessa por maxilofilia, é um material de ótima qualidade. Então tá, pessoal. Falamos Legal. em todos os cantos da cidade do Rio. Agradeço aí os elogios aí, né? Ô, Antônio Luiz, posso perguntar um negócio? Posso? Antônio Luiz, Pode perguntar sim. você está me ouvindo? Estou ouvindo. Sabe aquele máximo lá que tem o trocadeiro? Aí tem um selo no máximo que tem um casal lá na estampa do selo. São o quê? São homenagens aos arquitetos? Alguma coisa assim? Não. É isso aí, na parte de baixo. São duas homenagens, né? Declaração Universal dos Direitos do Homem e o trocadeiro. Eu acho que não tem nada a ver, não, viu? Tá. Não tem. Não, só por isso. Não. Eu pensei que tivesse alguma ligação com a praça ou com uma coisa. Não, né? Então, 1998, 1948. É a Declaração Universal, né? Tá, tranquilo, tá bom. Magnífico, viu? Uau, belíssimo. Tá. A apresentação mais curta, né? É o que eu falei, né? É uma coleção, né? Sem as peças raras, né? Mas eu acho que é um espírito aí para que se monte coleções, né? A partir da coleção de um quadro, logo ela vira de 3 quadros, ela vira de 5 quadros, e você tem... Você já apresentou ela em alguma exposição? Já, né? Não, ela ia ser apresentada em Ribeirão Preto, né? Mas com o acidente lá, com o incêndio dos quadros, então, de acordo com a informação do Reinaldo, aí ela não vai acontecer agora, né? Mas ela estava inscrita, sim, na exposição de Ribeirão Preto, que ia acontecer agora, né? Ok. Então, ela está mostrada em primeira mão, né? Vocês estão vendo pela... não tinha sido mostrado em... Reinaldo, quer falar? Oi, Antônio Luiz, bom dia. Bom, primeiro, parabéns pela palestra extremamente didática, extremamente ilustrada, nostálgica aqui, porque deu vontade de estar fazendo esses passeios todos aí. Queria fazer uma pergunta técnica aqui de puro desconhecimento. Pois não. Eu observei que quando você apresenta os máximos postais, você dá crédito ao cartão, à impressora, ao ano de emissão, e depois cita selo e carimbo. Isso é a forma estabelecida de se apresentar um máximo postal? Sim, veja bem, a coleção de maxilofilia, se você tiver uma coleção e você quiser expor, principalmente se for competitiva, né? Então tem esses itens aí do regulamento. Então, primeiro item, né? Como eu falei, a coleção ela deve ter sempre 2 cartões por folha, né? Vocês veem aqui as mais diversas posições, né? 2 horizontais, aqui 2 verticais com uma pequena sobreposição aqui que não prejudica em nada. Você vê 2 horizontais, um vertical e um horizontal, sempre 2 cartões, né? Ele deve ter, né? Na folha deve ter as informações temática, né? Como nesse caso aqui, eu faço uma breve descrição aqui, eu faço aqui uma breve descrição que eu chamo da informação temática, e aqui as informações filatéricas.
Sim, deve ter sim. As coleções mostradas de máxima filia. Para ser apresentada em uma exposição, ela deve ter essas informações, a informação temática e a informação que nós chamamos de filatélica, né? Explicando a respeito do selo, cartão e carimbo e a informação temática. E sempre 2 cartões por folha, né? Preferentemente, não muito texto, né? Para não encher de texto aí, o que o protagonista mesmo tem que ser o máximo postal e nem não tanta informação. Mas, basicamente, tem que ter essas informações. A temática e a informação filatélica. A ordem que está apresentado aí é uma ordem predefinida. Eu estou vendo, primeiro está o título do selo, depois a data de emissão, ou do carimbo, a data de emissão do carimbo, a impressora do cartão e a data que o cartão foi emitido. É isso? Sim. Olha, eu já vi, assim, essa ordem não necessariamente, viu? É importante que elas estejam presentes. Tá. Né? Eu já vi, inclusive, essa informação colocada numa linha. Né? Então, ele começa ali, né? Coloca a informação do selo, depois a emissão, depois o cartão, e na linha, em linha. Né? Então, aí depois, o importante é que tenha a informação filatélica e que tenha a informação temática. Tá bom. Não deve faltar. Mas não tem, assim, não tem um padrão assim, para se colocar, não. Né? Fantástico, obrigado. Pois não. Só uma pergunta. A respeito tem alguns cartões que é fora de padrão desse, né? Já vi cartões aí com imagens até de animais, como girafa e coisas desse tipo. Como é que funciona na Máxima Filia esse tipo de cartão? Existe alguma regra para tamanho, alguma coisa nesse sentido? O tamanho, quer dizer, ele não pode ser tão grande de maneira que não caiba 2 na folha. Né? Sempre ter 2 na folha? Sempre 2 na folha. Sempre 2 na folha. Tá. Essa é uma das regras assim, estabelecida no regulamento da FIP. Né? Se os cartões forem montagens, vai contar as regras da Máxima Filia. Se o cartão for uma montagem, não é aceito. Não serve. Tem que ser cartão postal. Sim. Ser cartão postal. Há cartões que são montagens e esses não são aceitos. Não são aceitos. Eu já vi que tem cartões postais com formatos diferentes, né? Por isso que eu fiquei com dúvida. Sim. Eu já vi cartão postal quadrado. Já vi cartão postal quadrado, mas ele não pode ser um quadrado também, não pode ser quadradinho pequenininho, nem um quadradão que não vai permitir que você coloque mais um. Mas se for um cartão postal, normalmente os cartões postais, os máximos postais antigos, bem antigos, eles têm formatos diferentes, né? Aqui tem um cartão... Isto tem cerca de 9x14, acho eu. A medida antiga era 9x14, agora é 10x15. Agora haja maiores também, não é? Sim. Hoje o cartão ele tem mais ou menos um padrão ali, né? Mas não com tanto rigor, com tanta precisão assim no tamanho do cartão. Né? Você vê aqui eu tenho um pouco menor em cima, maior embaixo aqui, o cartão do Arco do Triunfo é menor que o outro. Né? Não há problema não. Agora, não pode ter, né, inventar um cartão postal redondo, aí fica sem condição. Né? Então, até porque se forem muito grandes, depois para pôr na folha 2 cartões é complicado, não é? Isso, exatamente. Isso mesmo. Mas você vê esse cartão aqui da folha que eu estou mostrando, aqui do Rio Sena, né? Ele é um cartão grande, aqui está na posição vertical, então você tem que ver um cartão que não seja tão grande que vá espremer tanto. Né? E você vai distribuindo aí o texto, né, nos intervalos, né, nos pontos brancos aí da folha para caber. Né? Estas folhas que utilizei é A4, não é? A4. Eu, por exemplo, na Associação Portuguesa de Máxima Filia, que eu cheguei a fazer parte, eles para Máxima Filia tinham umas folhas um bocadinho maiores, eram maiores que a A4, e depois vendiam também, vendiam umas bolsas também maiores para pôr. Só que depois havia o problema de, portanto,
onde faziam as 16 folhas, onde colocavam as 16 folhas, como eram maiores, ficavam um bocado sobrepostas, não é? Sim, não cabe, né? Normalmente, o que nós temos? Isso acontece na filatelia de um modo geral, né? As folhas são A4. E agora está muito, né? Estão sendo muito utilizadas por questão de uso do espaço da folha, as folhas A3. Né? Hoje, né, as grandes coleções hoje são todas em A3. E na máxima filia também já está sendo utilizado. Mas A3 são duas A4. Né? Então, no quadro, ela não vai trazer problema, porque ela vai ocupar espaço de duas folhas. Né? Mas folhas maiores que o A4, ali, né? Retangular maior que A4, sendo uma folha para 2 máximos, ela vai trazer esse problema, não. Na hora de montar, você vai ter que sobrepor. Né? Se forem 2 verticais, ficam sobrepostos. Sim, sim. E tem aquele caso também eu tenho um exemplo na minha coleção de astronáutica, tinha, né? Não tenho mais, eu até tirei, que é aquele cartão postal que foi emitido o selo tríptico lá, quando foi o Marco César Pontes, lá foi em 2007, foi para a Estação Internacional, aí foi emitido aquele cartão do Correio, eu acredito que seja 10 por 30. Ele é o dobro desse cartão que você tem aí e ele é na horizontal. Então, eu até usei ele de travessado, olha só, porque a folha A4... É a folha toda. Na época, né? Até tirei porque ele fica fora do formato. Se for na folha A3, na máxima filia, acho que poderia até utilizar um cartão desse para montar um máximo na horizontal numa folha A3, que na verdade é um A4, um ao lado do outro, né? Aí a regra da máxima filia aceitaria, eu acredito. Que tamanho que é esse cartão? 30? É como se você pegasse 2 desse aí e colocasse na horizontal um ao lado do outro. Ele é enorme. Eu não sei a medida exata, mas deve ser 10 por 30, 10 por 22, sei lá. Esse acho que tem 10 por 15, portanto deve ser 10 por 30. Não é aconselhável um cartão desse tamanho na coleção de máxima filia. Eu não aconselho, não. Posso fazer uma pergunta, se não se importa? Pois não. Diga-me uma coisa, estes cartões máximos que arranjou através de compras, de trocas com os colecionadores, como é que os arranjou? Compra, troca, né? Porque a maior parte destes cartões são dos maximafilistas franceses, não são? Editados por eles. Grande parte deles são. Não é? Grande parte deles. Né? Os mais, né? São da máxima. E estes que têm os carimbos ordinários que mostrou aí, muitas vezes que são. Sim. Sim. A maioria este tipo aqui, não é? Nesta página aqui são, não é? Sim. A maximafilia francesa ali, eles são pioneiros, né? É o clube... O mais antigo, não é? Filatelia organizado mais antigo do mundo, né? E eles são realmente muito organizados, pessoas excelentes que cuidam daquilo lá, né? O Nicolas Xol e a Madame Boyard. Eu sei quem são também. Né? São pessoas maravilhosas. Eles me ajudaram muito. Você fala esse tipo de cartão, né? Esse tipo de cartão. Eu devo ter o do Marcos Pontes, mas eu não achei. Mas esse tamanho grande aqui. Isso, é isso mesmo. Mas os cartões editados pelos Correios têm um problema, é que a maior parte deles não respeitam as regras, porque eles são uma cópia do selo, não é? E não podem ser, não é? Não, a cópia do selo não serve. Isso é contra as regras, portanto, por acaso, os cartões emitidos pelos Correios eu não gosto muito por causa disso. O Correio aqui no Brasil, por exemplo, ele né, já emitiu, não sei como que vem emitindo ultimamente, né, mas lança um selo sobre o Cristo Redentor e o carimbo é lançado em Brasília, né, quer dizer, então, sem chance, né? Ou o selo do Cristo Redentor e carimbo em todas as diretorias regionais, né? Então, tem o carimbo
que aparece lá o Cristo Redentor em Porto Alegre, em Salvador, em São Paulo. Então, é evidente que só vai servir para montar um mastro postal o carimbo do Rio de Janeiro. Sim, Né? E mas o Correio faz isso. Né? Mas olha que aqui não é melhor, porque aqui o que eles fazem é, cada emissão de selos que é emitida, há sempre quatro carimbos, que é do Porto, Lisboa, Ponta Delgada e do Funchal. Para fazer postais máximos aqui é muito complicado também por causa disso, não é? Não, você vai montar o máximo somente no local onde... Com o carimbo ordinário, não há outro. Mas aqui no Brasil tem muito disso, né? Lançar o selo e lança o cartão também, né? Emite o cartão totalmente fora Eu cheguei a fazer muitos postais máximos aí do Brasil com a ajuda do Agnaldo Gabriel. Sim. Nós tínhamos um grupo, era o Agnaldo, eu, o Hernani Rebelo de Santa Catarina. Sim. Fizemos muitos postais máximos. Então, o Aguinaldo, bom, você viu que eu falei dele aí, né? Ele tem diversos artigos, ele tem publicações assim. Eu cheguei a participar no concurso do melhor postal máxima, que todos os anos fazem a Comissão de Máxima Filia. Sim. E ganhei de 2010. Ah, você ganhou? Ganhei com o elevador da Glória. Parabéns. O Hernani ganhou também, né? Diga? O Hernani ganhou também num ano, ele ganhou o melhor máximo. Não, eu acho que o Brasil o melhor conseguiu foi em segundo lugar. Segundo lugar, foi o postal do Agnaldo. Não, o do Hernani ganhou o melhor do Brasil. Aí sim. Eu estou falando. Eu ganhei o do melhor do mundo em 2010, com o elevador. Maravilha. Eu faço postais máximos com os selos aqui que saem aqui de Portugal. Sim, sim. Bom. Okay. Muito bom, parabéns. Obrigado. Parabéns aí, Antônio Luiz. Bom, Antônio Luiz, alguma pergunta mais aí? Não? Pode tirar o compartilhamento, Antônio Luiz. O Rui, gostaria de deixar um convite aqui do CTC para que você possa mostrar sua coleção numa das nossas apresentações. Se você concordar, depois eu passo uma agenda para o ano que vem e você escolhe uma data. Eu vou ver, tá? Depois falo. Tá bem? Em termos de tempo é um bocado complicado, mas mas por acaso eu tenho uma coleção de 3 quadros sobre o património mundial do Brasil. Ah, tá. Eu tive só património mundial do Brasil. Tá, património mundial. Máxima Filia. Tá. Aí depois falamos aí no privado e aí você tem o ano inteiro para escolher uma data. Tá bem. Então, você pode tirar o seu compartilhamento que eu tenho alguma coisa para mostrar, ok? Você estava dizendo alguma coisa? Aqui assim, sai. Nessa parte verde que tem aí, ó, você vê aí, ó, você está mostrando a sua tela, clique em cima, aí. Ainda não. Mas clique em cima para sair aí. Ok? Pronto, eu consigo fazer daqui. Tá ainda bem. Ainda bem que você saiu por aí. Reinaldo, todos estão vendo aí? Reinaldo, deixa eu fazer um comentário que eu esqueci de fazer na hora. Você sabe que a igreja de Notre Dame começou a ser construída em 1100 e pouco, né? Antes da Catedral de Notre Dame, existia lá no local a Basílica de Santo Estevão. E é Estevão, sabe? Eu falei, pô, o Reinaldo aqui. O Santo Estevão. Eu vou comentar. Virou santo. Virou santo agora. Na verdade, senhores, são 4 São Estevão. Na realidade, tem o São Estevão, que todo mundo conhece, que é o primeiro mártir da igreja que foi apedrejado, quando defendeu e comentou sobre a ressurreição de Cristo. Tem um São Estevão na Hungria, que era uma pessoa de muita posse, mas de bom coração. E, depois de muito, eu descobri que o São Estevão de 13 de fevereiro é um São Estevão da Itália, tanto que em Lisboa
tem a Rua de São Estevão, que eu já tirei uma série de fotos embaixo da placa. E tem um São Estevão que eu espero que daqui a uns anos também vai para o céu. Mas, por enquanto, só tem 3. Se cuide. Posso só fazer uma pergunta, se não se importam? Por favor. Eu aqui há uns anos atrás, talvez, não sei, mais de 10, eu tive contato com o Dr. Elion de Melo. Sim. Porque eu até tinha um blog de maximafilia e acho que uma pessoa que me respondeu, a pessoa que me respondeu aos meus e-mails que eu mandei para o vosso clube é essa senhora que está aí, que eu não sei como é que ela se chama. Ana Maria. Eu acho que ela que me respondeu aos mails que eu mandei nessa altura. E é muito simpático o Dr. Elion, quando troquei vários mails com ele nessa altura. Dr. Elion é um dos grandes criadores do clube, foi o grande orientador de todos nós. Infelizmente, ultimamente, pelo avançar da idade, não tem podido estar tão próximo, mas com toda certeza é uma pessoa que todos nós temos bastante gratidão a ele. Okay. Ele foi o mestre de todos nós, né? Nosso grande mestre. Legal. Tá bem. Antônio Luiz, se você consegue ver a tela aí. Estou vendo aqui o certificado. Isso, solenemente estou mostrando. Você já pode ver seu e-mail, que já está lá no seu e-mail. O certificado de participação, é aí conferido pelo CTC, pela apresentação da sua coleção Encantos da Cidade de Luz. Queria ver mais maximafilia no CTC, então fica aí o convite a todos aí, ao Hélio também, viu, Hélio? Se você tiver alguma coleção e quiser nos brindar, está aberto. Eu estou abrindo uma agenda para o ano que vem, é uma apresentação por ano, então e aberto o convite a todos. Mês. Oi. Você falou por ano, Zé Carlos. Obrigado pelo convite. Uma apresentação por mês. Uma apresentação por mês. Eu só queria mostrar essa... você consegue ver essa tela que eu estou mostrando aí? Não. Eu estou vendo o meu certificado. Certificado. Eu vou tirar o certificado, então. E vou colocar outro aqui. Eu estava procurando uma foto aqui. Consegue ver agora? Sim, os cadeados. Então, eu tive lá com a esposa na Ponte das Artes, momentos antes dela ser removida, as 40 toneladas a que você se referiu. Então, esse cadeadinho vermelho, esse Zé Carlos e Madalena, fez parte da doação aí, tá? Mas tem uma outra história, Zé, sobre isso, que começou a dar muito problema no Rio Sena, que tinha muita gente mergulhando para achar a chave para abrir o cadeado. Então, acharam por bem tirar tudo. Eu tenho cópia da minha até hoje. Se ela aparecer de volta, eu consigo abrir. Com certeza, viu, Reinaldo? Esse cara que mergulhou recebeu uma multa de 11 euros. Um banco de Rio Sena rende uma multa de 11 euros. Além de não achar chave, ele vai ter uma prejuízo. Então, na verdade, nós tivemos lá em abril, começo de maio. Você estava se referindo a que foi em 2015 que aconteceu a retirada. Eu não sei exatamente em que mês, mas eu acho que deve ter demorado. 1 de junho de 2015. Então, eu estive lá no limiar aí da data, né? E tivemos sorte, né? Tá bom? Você sabe que foi transformado em sucata e alguns pacotes de cadeado foram feitas obras de arte. Vai ver que seu cadeado está numa obra de arte. Aí foi vendida também um preço alto e revertido aí para os refugiados. Vai ver que seu cadeado está lá, hein? Numa obra de arte. Eu estou vendo aqui agora, pessoal, o Walter Maluf. Walter Maluf é lá de Montemor. Oi, Walter, tudo bom? Não sei. Não sei se ele está bom. Tá joia. Vamos encerrar, então? Podemos encerrar? Ok, pessoal, muito obrigado. Bom final de semana para todos. Tá bom, obrigado ao Rui. Valeu, Luiz, muito boa palestra. Final de semana para vocês. Um abração para todos aí. Abraço. Um abraço.
Tchau, tchau. Parabéns pela exposição. Tchau. Um abraço. Parabéns aí, Antônio Luiz. Boa tarde aí a todos aí.